ao meu canal, que Deus abençoe, bem-vindo, meu irmão, você que está acessando o conteúdo desse canal, que é um conteúdo de formação. Bem-vindo, que Deus abençoe você, e em especial esse conteúdo nos forma sobre os dons do Espírito Santo. Se você não acessou os outros vídeos, tem lá os outros dons do Espírito Santo, enfim, vai te ajudar e vão te auxiliar na sua formação pessoal. Mas, obrigado por estar acessando esse vídeo. Bem-vindo, é sinal que você quer aprender um pouquinho mais, não é? Quer crescer na fé, quer amadurecer nessa caminhada com Deus, quer se santificar. Porque é isso que nós estamos estudando, os dons de santificação. Esses dons que nos acompanham na nossa rotina diária e nos fazem entender um pouquinho melhor os desígnios de Deus, praticá-los, enfim, nos dá forças para essa nossa caminhada rumo à eternidade, rumo ao céu, rumo à santificação. Bem-vindo mais uma vez. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o dom do temor a Deus. Já aprendemos sobre o dom do entendimento, sabedoria, falamos sobre o dom do conselho, o dom da piedade, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o dom do temor a Deus. Esse dom que nos faz caminhar segundo os desígnios de Deus, que nos faz, é claro, entender que Deus quer o melhor de cada um de nós. Não é o dom do medo de Deus, hein? Pelo amor de Deus, de maneira alguma. Não é um dom que faz você sentir medo de Deus, ao contrário, é um dom que te ajuda a sentir a presença de um Deus que te acompanha, que não te condena, mas é claro, imprime no seu coração um medo, um temor pelo pecado. Aí está a grande diferença. Temer sim, mas o pecado, mas não a Deus. Vamos conhecer um pouquinho esse dom? Quero colocar você direto em contato com a palavra de Deus. Eu sempre uso a palavra de Deus em todas as minhas colocações e baseio também todas as minhas pregações na palavra de Deus. Porque se eu sou uma evangelizadora católica, se eu sou uma evangelizadora que crê na palavra de Deus, eu preciso proclamar essa palavra, não é? A palavra de Deus está em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ver ali o versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Diz a palavra de Deus: quando ouviram o ruído do Senhor, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor. Esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estava nu? Então comestes da árvore, cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar o fruto da árvore, e eu o comi. Então o Senhor perguntou à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Eu fiz questão de trazer um bom trecho dessa palavra de Gênesis, porque aqui mostra o que o pecado causa em nós. Qual foi o primeiro sentimento de Adão quando ele ouviu o barulho e sabia que era Deus? Qual foi o primeiro sentimento que veio a ele? Ele disse: fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Então, é o pecado que causa isso dentro de nós. É o pecado que nos
faz sentir medo de Deus, medo da condenação divina. Esse não é um relacionamento puro com Deus. O relacionamento puro com Deus me faz caminhar sobre o olhar amoroso de Deus. É bem diferente. A primeira consequência sentida por Adão foi que ele teve medo. Ele se escondeu. Então o pecado faz isso em nós. O pecado nos faz sentirmos medo de Deus, vergonha de Deus, nos faz escondermos de Deus. E ao contrário, o Espírito Santo nos dá a graça do dom do temor de Deus, que não é esse medo de Deus. O dom do temor de Deus nos faz andar na presença de Deus, sabendo e colhendo da sua misericórdia. Nos faz temer sim ao pecado, ao erro, mas não a Deus. A consequência do pecado de Adão e Eva foi a fuga, foi se esconderem, foi a desobediência, foi o medo. Então, quando nós estamos no pecado, nós sentimos medo de Deus. Mas quando somos santificados pelo Espírito, nós não temos medo de Deus, nós temos medo do pecado. O temor a Deus nos faz ter um grande respeito, um amor profundo pelo Senhor, a tal ponto de nós odiarmos o pecado. Por quê? Porque o pecado nos faz escondermos de Deus, faz você se esconder de Deus, faz você fugir de Deus. Então, você teme sim, mas ao pecado. E aí que está, nós precisamos pedir esse dom do Espírito Santo, para que a gente possa realmente viver aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Que Deus é benevolente, é compassivo, é misericordioso. Senão, nós temos um Deus que é carrasco. E esse não é o verdadeiro dom do temor a Deus, de maneira alguma. A palavra de Deus também nos lembra daquela passagem onde Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz: vós precisais temer aqueles que podem matar a alma, né? Aqueles que podem roubar a sua salvação. Lembra disso? Não fique com medo daquele homem que pode temer e pode tirar, né, a sua vida, mas aquele homem que pode matar a sua alma. Esse sim. E a ação do mal, a ação do próprio demônio. E Deus vai nos recordar diante dessa palavra que nós precisamos buscar essa santidade. Eu não quero perder a graça, eu quero andar na graça. Aquele que não está na graça é desculpe dizer, um desgraçado. Olha o prefixo, sem graça, desgraçado. Então eu não quero perder a graça de Deus. Então, para não perder a graça de Deus, vivendo no dom do temor, eu ando com a minha confissão em dia, eu procuro os sacramentos, eu vou à missa, eu procuro realizar as minhas orações, eu procuro fazer o bem ao próximo, porque a gente já aprendeu que um dos dons do Espírito Santo, o dom da piedade, que nos faz pessoas piedosas, são aquelas que se sentem filhos de Deus e que amam seus irmãos. Então, ali não há lugar para o temor, não há lugar para o medo. Mas, se eu não ando na graça, eu me escondo. Você já percebeu que as pessoas que, às vezes, né, vamos dizer assim, têm uma vida muito depravada, elas muitas vezes se escondem por vergonha. Tudo aquilo que leva você ao esconderijo, como Adão, tudo aquilo que leva você a sentir que você está escondido, alguma coisa errada tem, porque os filhos de Deus, eles não podem se esconder, eles não devem se esconder. Por quê? Porque os filhos de Deus andam na luz. Os filhos de Deus não têm nada a temer. Tomando aqui a palavra, Mateus 10 diz aquilo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha?
No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. E o dom do temor nos dá a graça também de não temer ao demônio, ao inimigo. Por quê? Porque nós teremos a ciência que Deus é mais poderoso que ele. É claro, eu não vou dar brecha para ele, não vou dar moleza. Porém, eu sei que ele não pode me tocar, porque eu sou filha de Deus. Lá em Zacarias tem uma palavra tão bonita que diz que nós valemos muito mais do que a pupila dos olhos de Deus. Na carta de São João vai dizer, aquele que é de Deus, o demônio não toca. Então nós não temos medo. Nós não temos esse medo mundano, nós temos medo do pecado. Vamos pedir esse dom? Senhor, me dá a graça, Senhor, deste dom, o dom do temor, para que eu possa temer o pecado, para que eu possa temer, Jesus, e viver uma vida velha, para que eu possa temer, Jesus, quando eu pensar em fazer mal para alguém, em prejudicar alguém, em desrespeitar o meu próximo. Me dê a graça, Senhor, batiza-me no Teu Espírito. Eu preciso desse dom para caminhar em santidade. Eu preciso desse dom para não esconder-me de vós, como Adão se escondeu. Eu não quero me esconder de vós, sentir vergonha pelas coisas que eu faço. Mas eu quero andar na Tua graça. Por isso dá-me, Senhor, o dom do temor. Eu preciso ser uma mulher temente a Deus, uma mulher que ama a Deus, uma mulher que não sente medo de Deus, mas que sente medo do pecado. Dá-me a graça, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, unge-me, Senhor, com Teu Espírito e unge a cada um dos meus irmãos, que possa crescer no seu coração o temor a Deus, sim, o temor, o medo pelo pecado, mas não o medo de Deus. O temor em ofender a Deus, mas não o medo de Deus. Vem, Senhor, com Teu Espírito e derrama sobre nós a Tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus. Hoje você aprendeu sobre mais um dom. Na semana que vem, nosso último dom dessa série. A gente vai preparar uma outra série bem especial para você também, tá bom? E continue rezando, pedindo o temor. E todas as vezes que você sentir medo de Deus, é porque o dom do temor não está ali. Você precisa sentir medo do pecado, de pecar, mas não de Deus. E nunca se esconder de Deus. Deus abençoe você.